Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma oficina do projeto Em Residência, um projeto de residência artística que aconteceu aqui na cidade de Bauru, contemplado pelo Programa de Ação à Cultura. Eu sou Edmar Almeida, estou muito feliz por ser convidado por esse projeto e essa oficina eu vou falar um pouquinho do meu processo de investigação com a gravura, com o percurso, a deriva, que eu encaro como ato performático. E nós vamos focar hoje com o processo da xilogravura que tenho dedicado nesses últimos anos de pesquisa. E para a residência aqui em Bauru, eu pesquisei o rio, que em 2014 teve um acidente ambiental. Ele ficou totalmente vermelho e jogaram um líquido no rio naquela época e até hoje não se sabe os responsáveis por essa tragédia ambiental. E eu encaro essa sangria, esse ato vermelho do rio transformado, transfigurado, como uma sangria aberta no centro da cidade. Então, nossa oficina hoje vai trabalhar esses aspectos do vermelho, da sangria e também o ato do percurso da caminhada do artista pela cidade. Eu caminhei 36 quilômetros pelas regiões centrais, principalmente no curso do rio. Coletei alguns materiais, inclusive algumas madeiras, que a gente vai utilizar hoje nesse processo da xilogravura. Xilo em português significa madeira, gravura, gravar a madeira, abrir possibilidades. E nessa gravação, a gente vai fazer uma gravação bem linear, bem simples, através de uma linha, pensando na hidrografia do rio, pensando nesse espaço geográfico, geoespacial do rio, que corta a cidade, que é uma linha em sequência, em movimento. E vamos pensar hoje a gravação através deste percurso dessa linha que corta a cidade, tá bem? Para começar a nossa oficina, eu vou dar algumas referências para que vocês possam conhecer alguns artistas que eu me inspirei aqui na residência. A primeira artista é a Maria Bonomi, uma gravadora brasileira. Ela tem atuado principalmente pós-ditadura militar, ela tem um trabalho muito político, ela traz muitas referências de cores. Ela também busca a xilogravura principalmente como um ato performático, a razão do corpo para um campo expandido. E é o que eu acredito muito. Nesse livro que eu trouxe a vocês, tem uma passagem muito interessante que ela fala o seguinte: o artista é sempre o crítico de sua própria arte. O caminho se faz com uma reflexão sobre o percurso, a caminhada e também não apenas o modo de caminhar. É isso que permite que o artista descubra seus temas e avance em seu pensamento crítico. Se ele não for crítico de si mesmo, estará destinado a fazer permanentemente a mesma obra sobre as mesmas aparências e estéticas. E este percurso, ele é muito solitário, pois ninguém pode ensinar o artista a descobrir um novo, a si mesmo. E o verdadeiro e primeiro mestre desse artista é ele mesmo. Ou seja, o artista, ele é propriamente o seu mestre, o seu guia no modo de caminhar, porque a cidade, ela tem uma ressonância estética, um movimento que é capaz de atravessar o artista de alguma forma. Como eu disse, eu percorri 36 quilômetros por Bauru. A cidade o tempo todo trazia respostas para o meu processo, principalmente a matéria, como a madeira que eu coletei de 120 caçambas que eu mapeei e pesquisei. Então, eu desafio a vocês a observar a cidade, a observar as grafias que compõem a cidade, seja no aspecto geográfico, seja no aspecto visual, e também no aspecto político, porque o trabalho do artista é olhar a cidade também como um manifesto político, e buscar essas referências, esses materiais, recolher esses materiais. Eu gosto muito de procurar em caçambas, porque são materiais descartáveis, e geralmente está lá as melhores madeiras para compor o processo, tá bom? Sem mais delongas, como eu disse, eu vou ensinar a técnica da xilogravura, e é uma técnica milenar, que surgiu há mais de 4.000 anos, alguns registros na China antiga.
É uma técnica de transferência de imagem, ou seja, a gente vai passar por processos da construção de uma matriz e imprimir sobre o papel. Mas existem outros artistas que imprimem sobre tecido ou outros materiais mais porosos. A Chilo, ela é uma experiência muito performática, porque tem vários processos e o corpo sempre está presente, o artista se faz presente. É igual a Maria Bonomi falava, né, que o percurso do artista é estar refém de sua própria obra. Então, na xilogravura não tem como pensar o processo amplamente sem o corpo estar presente, se faz presente. Então a gente vai passar por vários processos aqui e são materiais acessíveis, alguns é fácil de encontrar em algumas papelarias ou lojas virtuais. E para começar, vou falar um pouquinho da materialidade, tá bom? Vamos lá? Então, os materiais dessa oficina, nós vamos utilizar essas ferramentas chamadas goivas, né, que são ferramentas cortantes, que são facas feitas por vários ângulos. Essa daqui é uma ferramenta profissional, aço suíço, mas existe também as universitárias, que é para quem está começando agora. Esses kits encontra facilmente pela internet e são super acessíveis, né? E de preferência para ferramentas japonesas. E pensa que o samurai ele está sempre preparado para o combate, então as ferramentas têm que estar bem afiadas, porque trabalhar com madeira não é algo fácil, né? Porque tem sempre o trabalho do artista sobre a ferramenta, sobre o suporte. Então as ferramentas têm que estar bem afiadas e bem cuidadas também. Além das goivas, vamos utilizar as matrizes. Eu trouxe aqui dois exemplos. Primeiramente, a madeira, né? Esse é um topo de pinos, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de madeiras. Eu não vou receitar essas madeiras porque cada um tem uma familiaridade, né, com essas ferramentas e com essas madeiras. E cada uma vai dar uma representação gráfica. Algumas têm os veios mais abertos, outras mais fechados. Então é importante descobrir, né? E vai de encontro muito com a fala da Maria Bonomi, desse artista descobrir as possibilidades que estão em seu entorno. Além das madeiras, existe também os laqueados, né? Os linóleos. Mas para quem vai utilizar esse tipo de borracha, não se chama xilogravura. Xilo é somente madeira, né? Bruta. Esse tipo de material mais poroso, né? Inflamável também, ele corrói muito a natureza. Este material é chamado de linoleogravura, né? Diferente da xilo. Qual a diferença dos dois? O linóleo ele não tem informações gráficas, é um material liso. Então, ou seja, eu não vou ter essas grafias dos veios da madeira. Então, eu vou ter uma imagem totalmente chapada. E aí vocês vão conhecendo as possibilidades de materiais, encontrando técnicas e formas de conhecer também o processo de cada um, né? Além das matrizes, que pode ser de madeiras ou linóleos, temos o rolinho de entintagem. Esse rolinho é a forma de transferir a tinta para a matriz. Esse rolinho é fácil de encontrar pela internet, em lojas de materiais artísticos e são super acessíveis. Além do rolinho, como eu disse, tem a tinta também, que eu utilizo tinta para offset, que ela seca através dos raios UV. Eu trouxe a cor magenta, né, o vermelho, que vai de encontro à primeira fala que eu fiz no começo dessa oficina, né, de trabalhar a sangria do Rio Bauru como um aspecto gráfico, né? Então eu trabalho muito a questão das cores no processo e elas têm um significado e uma contextualização muito grande também. Essas tintas vocês encontram em casas de materiais para impressão, né, ou gráficas, ou lojas virtuais também, tinta offset. Além da tinta, a gente fará uma impressão manual. Vamos utilizar algumas colheres de pau para fazer a impressão. A gente vai pressionar a matriz do papel e transferir a imagem. Então a gente vai utilizar algumas colheres. Ou também, para quem quer avançar na xilogravura, os baréns, que são prensas manuais feitas pelos orientais, que facilitam muito a impressão, né? Que a gente trabalha muito com a questão da pressão do corpo sobre a matéria,
Então, quem quiser avançar na xilogravura, é só encontrar esses materiais também em lojas de materiais artísticos. Além disso, uma espátula para a gente recolher a tinta do material e uma mesa de entintagem, que pode ser, igual que eu improvisei aqui, um vidro, uma mesa com vidro, para a gente abrir a tinta aqui através do rolinho, tá? E o nosso papel. Eu trouxe aqui um papel de pH neutro, que é um papel que eu uso. A Maria Bonome também usa. Ele é super acessível e encontra também na internet, tá? Então, são esses materiais da nossa oficina. Viram aí a quantidade de materiais? Então, vamos começar o processo da xilogravura. A princípio, faremos a gravação. A gente utiliza algumas ferramentas de corte chamadas goivas, que basicamente são facas, né, ou formões, que foram pensadas ângulos diferentes, ou seja, cada ângulo da ferramenta vai me possibilitar um sinal gráfico na madeira, porque isso vai retirar do material, no caso a madeira, uma espécie de possibilidade de sulcos, formando um carimbo. Então, tudo que eu retirar deste ato vai ficar o branco original do papel, ou seja, vai entrar luz à imagem. Então, a xilogravura, a gente pensa a imagem totalmente ao contrário do desenho. A gente vai abrindo a luz primeiro. Imagine um quadro preto e a gente vai retirando, né, sinais gráficos desse quadro, que no caso é a madeira, e vai abrindo possibilidades de enxergar a luz, né, de enxergar a matéria, os volumes. A gente vai trabalhando com rachuras, sobreposições de linhas paralelas, para criar uma volumetria à imagem, ao contrário do desenho, né, que a gente parte uma coisa mais de sombreamento, né, de Da Vinci. A xilogravura é o contrário. Então, a gente tem um quadro preto e a gente vai abrindo possibilidades através das linhas e formando esse carimbo. Então, vamos lá? Agora, a gente vai conhecer as ferramentas e o processo de gravação. Então, como eu disse, a ferramenta tem que estar bem afiada e pensa nesse aspecto do samurai, está sempre preparado para o processo. Aqui são as matrizes da série da residência artística. Vocês percebem que a ferramenta, ela entra sobre a madeira, bem superficial, formando uma linha, né, um sinal gráfico. Ou seja, a gente vai rebaixar a superfície da madeira, formando uma espécie de carimbo. Ou seja, tudo que tiver plano vai transferir para o papel. Tudo que tiver rebaixado vai me dar um sinal gráfico original do papel, tá bom? Então, vamos utilizar aqui o laqueado, que é um material bem simples para quem vai iniciar no processo da gravura em relevo. Eu fiz algumas linhas aqui, então vou fazer outra linha do lado para vocês sentirem a ferramenta entrando na matriz. Olha isso. Fiz uma linha bem simples, bem superficial, mas se eu pressionar, colocar um pouquinho mais de força, olha o que vai acontecer com a próxima linha. Uma linha mais grossa. Então o corpo, por isso que eu falo que o corpo, nesse processo é um corpo muito performático, tem sempre essa relação com a matéria, sempre essa questão da força física sobre o suporte e também a questão da exaustão. Em alguns momentos eu fico o dia todo gravando tipo uma matriz grande, então imagina esse ato, né, sobre a matéria. Às vezes está o meu corpo totalmente em cima deste material. Por isso que eu encaro a xilogravura como um ato performático, que o corpo está presente. Então eu posso trabalhar com esse material de borracha em vários sentidos. Ó. E a ferramenta vai. Ok? Já na madeira, que é um compensado,
é um pouquinho mais, digamos, um embate físico entre o artista e o material. Por quê? Eu estou trabalhando às vezes contra o veio. Consegue identificar os veios? Então às vezes eu estou trabalhando contra o veio. Isso é um embate. Então às vezes tem que o artista colocar muitas forças e a ferramenta tem que estar bem afiada. Eu vou fazer um sinal gráfico aqui do lado, só para demonstração. Ó, a ferramenta está bem afiada. Ok? Então eu desafio a vocês a criar linhas, se inspirar na hidrografia do rio, ou mapas de Bauru, outras fotografias e experimentar a ferramenta sobre a matriz, tá bom? Esse foi o aspecto da gravação. Viram que interessante a gravação, né? A gente viu aí vários aspectos da gravação com as ferramentas de Goivas. Agora a gente vai para a impressão. Então a gente vai utilizar o rolinho que eu disse no começo dessa aula. A gente vai entintar esse rolinho e transferir a imagem, né, da matriz para o papel. Então vamos lá? Agora a gente fará a entintagem. Para isso vamos abrir a tinta. Uma espátula, vamos pegar um pouquinho só desse material e abrir sobre uma mesa de vidro. Não dá certo mesas de madeira, tem que ser de vidro. Então abra mais ou menos do tamanho do rolo. Adere o rolo sobre essa tinta e puxa. Sempre fazendo movimentos de vai e vem. Alguns momentos eu levanto o rolo e puxo. Só um segundo. A tinta aderindo o rolo tem que estar a esse som. Se ficar um som mais alto, é muita tinta. Então, sempre tem que estar esse som mais baixo possível. Porque essa tinta é a base de óleo. Então, geralmente, se você colocar muita tinta, vai ficar um som bem gritante aqui. Dessa aderência da borracha sobre a tinta óleo. E é uma camada bem minuciosa. Eu venho e transfiro essa tinta sobre a matriz. Posso distribuir em várias direções. Então essa foi a primeira passagem de tinta. Observe que está bem fraco, existem algumas manchas, então a gente tem que pegar mais tintas. Vou pegar mais tinta, sempre no mesmo movimento das mãos. E faço essa transferência. Posso movimentar a matriz e distribuindo de forma homogênea. Eu penso a matriz também uma construção gráfica do processo. Vocês observem que a matriz está de forma circular, porque são como bússolas que guiam o navegador. O rio ele está em navegação e a orientação é o formato.
Vocês podem brincar também com os formatos da matriz. Círculos, quadrados, retângulos, hexágonos, enfim. Sempre vou movimentando a matriz e observando a quantidade de tinta, porque a luz, ela vai mostrando para mim onde tem mais tinta ou não. Vou transferindo, sem pressa, observando o processo. O corpo se faz presente o tempo todo. Não tem como eu parar e resolver outra coisa. Eu tenho que estar conectado com o processo. E observando a cada momento essa relação do artista com a matéria. Vou pegar mais uma quantidade de tinta para finalizar. Como é uma tinta à base de óleo, algumas pessoas, alguns gravadores utilizam luvas. Como eu já estou acostumado com o processo e com a aderência da tinta, eu não gosto de utilizar. Eu gosto de sentir a textura da tinta, gosto de colocar a mão na massa. Mas para quem está começando, alguns momentos, algumas pessoas podem desenvolver alguma alergia a determinado produto, né? Geralmente essas tintas são derivadas do petróleo, então recomenda-se o uso de luvas. Então vou sempre movimentando a matriz e transferindo a tinta. E pense muito essa relação de você pela cidade, a relação gráfica do seu caminhar pela cidade. E vai se inspirando nessas relações. Isso é muito importante. Tem um pensador italiano chamado Francesco Carelli. Ele fala muito dessa relação do ato do caminhar, da parada, do observar a geografia da cidade, as relações espaciais que envolvem a cidade e o modo dessa caminhada. Pratiquem esses exercícios. Pronto. Agora eu gostaria que vocês observassem essa relação da tinta sobre a matriz. Então, as regiões que não tem tinta, essa região ficará a cor original do papel. A tinta sobre a superfície criou uma camada. Quando eu coloco luz sobre essa camada, eu consigo observar onde tem mais tinta e onde não tem. Observem os veios da madeira. Tudo isso agora a gente fará a impressão, tá bem? Após a entintagem, a gente fará a impressão. A gente tintou essa matriz de estilogravura, a gente vai interferir, né, com tinta e imprimir sobre o papel. No caso, o papel que eu vou utilizar hoje é o papel brasileiro, feito na Grande São Paulo, em Jandira especificamente. Esse papel é utilizado muito pela Maria Bonomi, é um papel brasileiro, mas alguns gravadores utilizam papéis japoneses mais especiais. Por quê? Para a estilogravura, o papel tem que ser bem fininho, né, de gramatura bem baixa, porque eu consigo, né, nessa impressão de imagem, extrair informações da madeira bem interessantes. Sabe aqueles veios bem abertos, bem expandidos? Eu consigo, através de papéis de gramaturas baixas, extrair essas informações, tá bom? Então vamos para a impressão. Agora vamos realizar a impressão, ou seja, a transferência dessa imagem entintada para o papel. Mas existem dois tipos de impressão, ou manual, que a gente faz com uma colher de pau, ou mecânica, que a gente utiliza um prego. Então, geralmente, a gente encaixa o papel sobre a matriz e isso vai em um prego. A pressão dessa ferramenta
vai fazer a transferência da imagem. Eu não gosto muito porque geralmente os prelos a gente não tem um controle dessa ferramenta. Às vezes acaba danificando a madeira, que ela é sensível também, né? É um ser vivo isso daqui, a madeira vem da natureza. Então eu gosto de fazer uma impressão manual porque eu penso muito dessa questão do corpo presente ao processo, tá? Mas existe também impressões mecânicas. Então a gente fará a impressão manual, a gente coloca a matriz sobre a mesa, pega uma colher de pau, se você tiver na sua casa, ou pode comprar também em mercados, feiras, enfim. E um papel. Aqui eu estou utilizando um papel filtro, mas vocês podem utilizar outros tipos de papel também. Então a gente vai colocar sobre a matriz, com cuidado. Colocou, eu não posso mais mexer esse papel, porque se eu mexer, o que vai acontecer? Vai desconfigurar todas as informações dos veios, da gravação. Então tem que ter muito cuidado. Primeiro eu pressiono as mãos, eu já consigo visualizar a área de impressão. Com uma mão eu seguro o papel e a outra mão eu vou pressionando a colher de pau, fazendo sempre um movimento de vai e vem. E pense uma impressora, a impressora que vocês têm na casa de vocês, ela vai imprimindo o papel, volta, vai imprimindo o papel, volta, e vai fazendo também essa repetição manual. Eu vou fazendo o movimento de zigue-zague, vou até o final do campo da matriz e volto. Mas Edmar, eu posso fazer assim? Pode também. Mas seguindo esse movimento de zigue-zague, vou e volto. Mesma coisa aqui embaixo. A gente fará essa impressão sempre com atenção, observando aonde a colher passou, para ter uma percepção dessa impressão. Vou pressionando a colher e observando a cor transferindo, a tinta transferindo para o papel. Chegou no meio da matriz, eu vou girá-la e continuar a impressão. Sempre repetindo o movimento. Essa outra mão sempre segurando a matriz e o papel. O trabalho manual ele conecta muito com a ancestralidade, né? Essa técnica ela é milenar, então as mãos também é a extensão de um cérebro que pensa. Se a gente pensar o movimento das mãos, existe um cérebro atuante no processo, norteando toda a ferramenta e a matéria. Como a gente está com tempo curto, geralmente essa impressão eu fico 2, 3 horas fazendo ela. Então, a gente já faz uma observação que a tinta aderiu sobre o papel. Mas, Edmar, será que ela fez a impressão correta? Só puxando o papel para saber, né? Então, geralmente, a gente segura o papel e levanta com a outra mão.
Tá vendo? Não está uma cor 100%, mas você pode continuar a impressão. Só voltar o papel no lugar e continuar. E com muito cuidado para o papel não sambar aqui em cima. Rotaciono e continuo. Esse momento da impressão é muito importante. Tão importante quanto a gravação, a entintagem, porque esse processo final saberemos toda a relação gráfica que a gente fez lá no início. É um momento muito importante. Então, qualquer interferência que eu fizer aqui com o movimento, eu vou fazer linhas que não existem na madeira, criando situações ali, competindo com a gravação. Então tome muito cuidado com a ferramenta. A colher geralmente eu utilizo ela bem chapada, para dar esse atrito sobre o papel, bem plana, e vou fazendo a impressão. Eu vou retirar o papel só para que vocês vejam esse momento da impressão. Olha que interessante. Vou colocar a matriz aqui do lado e vamos exercitar o cérebro. Está bem sincronizado para mim? Aqui está a matriz e aqui está a impressão. Observem uma coisa, o que aconteceu com a imagem? Ela ficou espelhada. Eu estou citando no final justamente para que vocês entendam que a xilogravura tem essa surpresa. A gente tem que pensar a imagem espelhada. Então, símbolos, tipografias, tem que estar tudo ao contrário. Durante a impressão, a gente tem essa relação da dualidade da imagem, porque ela fica espelhada. Então, você tem que sempre pensar essa relação do espelhamento. Essa foi a impressão em xilogravura. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa oficina. Curta a nossa página em residência, compartilhe todas as informações que estão lá com seus amigos, com seus familiares. Qualquer compartilhamento é muito bem-vindo para nós, tá? O meu Instagram é Edmar Almeida RT, Final Art. Sigam eu lá, tem algumas informações do meu processo, xilogravura, pensar essa questão da gravura, né, a xilo no campo expandido, né, em grande escala. E vou deixar no finalzinho dessa oficina um poema que eu fiz pós-residência, inspirando todo esse processo do curso do Rio Bauru. E apreciem a minha obra e até mais. Tchau, tchau. Gritos de um rio. Há um rio em mim que chora em desespero. Há um rio em mim que chora em desespero. Há um rio em mim, esgotado mundo efêmero. Há um rio em mim que pulsa em sangrias. Há um rio em mim
que grita por aposentadorias. Há um rio em mim, entre rios e conversas. Há sempre uma cidade a cantar, pobres homens rindo à toa em tantas controvérsias. Há um rio em mim, guiado por asfaltos, que deságua em nossos olhos. Há um rio dentro de nós, derrubando nossas árvores em efeitos dominós. Há sempre o rio morto para uma cidade em esgoto. Cadê aquele rio entre Duques e Caxias? Cadê aquele rio? Só há mares e asfaltos, atropelado pela ganância, ceifando nossas infâncias. Cadê aquela esperança? Há um rio em mim. Gritos, rios, há uma cidade, espelhos d'águas, encontros d'águas. Não há mais peixes, não há mais nada, sangrando nossas vísceras em vias públicas entupidas, mostrando suas úlceras. Em volta desse rio, crianças e velhos, dentro de ferros velhos. Em volta desse rio, uma cidade, descartando seus ideais. Em volta da cidade, o mar asfáltico, como caçambas surreais. Em volta do mar asfáltico, há um país que sangra feito chafariz. Há sempre um rio, há sempre um rio. Há sempre sim um rio morto para uma cidade em esgoto. Não há mais vida, não há mais nada. Esgotam os rios, é o fim da estrada. Entre enchentes não há mais amores, e a cidade é quem se cala. Há uma cidade a rio adentro que sangra entre nós. Há uma fonte de esperança que sangra em seu hemocentro. Não exausteis, homens eminentes, quando o Verbo se fez carne. Há um rio para cada cruz que reluz ao tempo cruz em estados de humanidade, engolido pela cidade. Há uma fonte que sangra em baixais e açudes, em profundezas, em silêncio, no vazio, sem tanta força, apagada pelo incêndio. Não bastasse o homem, não bastasse a Deus, que tanto perpetuou a sangria da terra, correndo pelos olhos, o rio que nunca cuidou. Fechem os olhos, minha gente, em meio a tantas enchentes, há sempre um copo de mar para um homem navegar. Há sempre um rio morto para uma cidade em esgoto. Entre prédios e rios, há muita embarcação, queimando em solo asfáltico, a vida em contramão. Não há mais nada o que se fazer, não há mais nada. Não há mais nada que fazer, não há mais nada.
nada nesta água falsificada. No caminho do rio há fissuras asfálticas que vêm das profundezas, inflamável mundo novo, a cidade das incertezas. Se faz ar para coagular, se faz água para amar, se faz fogo para pulsar, se faz de esgotos para lucrar. Como bússolas de um tempo que movem estradas, canalizando rios que destrói vida em dor e sofrimento. Qual tempo? Quanto tempo? O rio que grita, gritos urbanos, poluído há anos. Até quando? É um rio convergente, invisível e não visível, esgotado pelas memórias, apagando nossa gente. Excesso de lixo apaga a vida, excesso de luz cega a vida, excesso de água transborda a vida. Não há certo, não há errado. O que há nessa cidade, o que há nestas vidas, não há histórias absorvidas. Pelas ruas há caçambas, como cargueiros que cruzam a cidade, nossos símbolos flamas, estacionadas a propagar, acumulando toda a história, programadas a descartar. Ele era um pássaro, nascera para cantar, que morre junto ao rio, com mistérios para embalsamar. Há sempre um rio morto para uma cidade em esgoto. Ele era um rio, nascera para nadar, que morre junto à cidade, com mistérios para enterrar. O fogo queima nossa lembrança, asfixiando nossos gritos. Ouve-se choro de um rio que morre sem esperança por nossa intemperança. Há uma concha eloquente que pousa sobre as cinzas, somando em muitas cores, reflexos de tanta gente. Há fogo pela cidade que destrói, que corrói. Como você pôs fogo aí, moço, para a fumaça em minha casa entrar? Lá dentro há uma criança, com sede e sem respirar. Há sempre um rio morto para uma cidade em esgoto. Há sempre um rio morto para uma cidade em esgoto. No fim de tanta ciência, para que tanta evolução? Se a luz da inteligência só traz tanta destruição, as coisas que acontecem em meio ao fluxo do rio Bauru da destruição. Não há mais nada que fazer, não há mais nada nesta água falsificada. No caminho do rio há fissuras asfálticas que vêm das profundezas, inflamável mundo novo, a cidade das incertezas.
Se faz ar para coagular, se faz água para amar, se faz fogo para pulsar, se faz de esgotos para lucrar. Como bússolas de um tempo que movem estradas, canalizando rios que destrói vida em dor e sofrimento. Qual tempo? Quanto tempo? O rio que grita, gritos urbanos, poluído há anos. Até quando? É um rio convergente, invisível e não visível, esgotado pelas memórias, apagando nossa gente. Excesso de lixo apaga a vida, excesso de luz cega a vida, excesso de água transborda a vida. Não há certo, não há errado. O que há nessa cidade? O que há nestas vidas? Não há histórias absorvidas. Pelas ruas há caçambas, como cargueiros que cruzam a cidade, nossos símbolos flamas, estacionadas a propagar, acumulando toda a história, programadas a descartar. Ele era um pássaro, nascera para cantar, que morre junto ao rio, com mistérios para embalsamar. Há sempre um rio morto para uma cidade em esgoto. Ele era um rio, nascera para nadar, que morre junto à cidade, com mistérios para enterrar. O fogo queima nossa lembrança, asfixiando nossos gritos. Ouve-se choro de um rio que morre sem esperança por nossa intemperança.